E já começou o chororô, né? Se a gente tá vendo tanto desespero, principalmente na Rede Globo, entre esse jornalista, é porque eles sentiram, e sentiram muito. Assim, é uma metáfora espetacular colocar alguém do UFC nessa Big Tech, Aham. na meta. Sensacional. Porque sabe a diferença do UFC pro boxe? O boxe é soco. É. O UFC é chute, é abaixo da cintura. E pode ter queda e pode ter submissão. O cara tá no chão e você vai lá, lepo. É diferente do boxe. Então, O boxe não pode ir abaixo da linha da cintura, né? Não pode então, chutar. para mim, essa metáfora, essa mudança, nada representa, nada simboliza mais essa mudança do que colocar o criador do UFC, é criador, né? O criador do É o UFC dono. Porque se a gente for pegar mesmo, na verdade verdadeira, o UFC foi criado é a família Gracie, assim, lá atrás. É. Mas lá atrás o Dana White também acaba comprando os direitos dessa ideia de um octógono onde vale tudo lá dentro. Era o vale tudo. Então é isso, assim. E essas Big Techs, é muito interessante, assim, a biografia delas. Elas nascem como cordeiros, as teles são as gigantes. E aí, por exemplo, o Marco Civil brasileiro foi todo construído na ideia de que precisava proteger essas empresas dos tubarões, que eram as teles, que as teles queriam cobrar e iam impedir a internet livre. E naquela altura elas realmente eram muito mais poderosas do que as empresas de tecnologia. Sim, e mudou, né? E aí houve uma mutação. Hoje, não só são gigantes, e aquela ideia de neutralidade que elas sempre pregaram para conseguir benefício é mentira. Isso. Elas agora são empresas alinhadas politicamente com o Trump e com projetos, pelo né? menos Com o Zuckerberg com ideias extremistas. Então, assim, eles são empresas de comunicação sem o ônus das empresas de comunicação, ou seja, você pode publicar qualquer coisa que eles Não tem fingem que nenhuma não é com ele, não responsabilidade. tem um editor, não tem um processo, não tem nada. Mas tem um algoritmo É. que... O algoritmo é editor. É. O algoritmo E eles deles é usavam- editor. eles usavam- Eles são é. empresa de comunicação sem o ônus de uma empresa de comunicação. E sempre alegavam que não, mas nós temos filtros próprios. Como a gente fala às vezes em publicidade, quando tem a autorregulação, por exemplo, temos os nossos filtros, temos os nossos moderadores que impedem os excessos. Agora não tem tinha, mais. a A Meta tinha, tinha, até Meta agora. tinha. E vai deixar de ter. Tinha reguladores, tinha tudo. Agora vai deixar de ter. Mas não é só isso não. Ainda tem uma notícia bombástica envolvendo o nosso amado presidente que deixou a esquerda em pânico. E entre outras notícias que prometem incendiar Brasília, Presidente Jair Bolsonaro acaba de ser convidado por Donald Trump para sua posse, dia 20 de janeiro, na capital dos Estados Unidos. Como todos sabem, Bolsonaro tem o seu passaporte retido por Alexandre de Moraes num inquérito que supostamente investiga se Bolsonaro teve participação no 8 de janeiro, numa tentativa de golpe de Estado, num dia em que não foi dado nenhum disparo, onde não foi apreendida nenhuma arma, onde foram presas senhoras como Iraci Nagashi, de 71 anos de idade, dentre outras mães de família como Débora Rodrigues e tantos outros brasileiros que nunca pisaram numa delegacia e querem nos fazer crer que isso daí foi uma tentativa de golpe. Bem, Donald Trump certamente se identifica com Jair Bolsonaro nesse sentido, porque ele lá nos Estados Unidos também foi vítima de uma perseguição, de um ativismo judicial nojento, repugnante, baixo e sem escrúpulos. Nesse fatídico dia 8 de janeiro de 2023, Bolsonaro estava inclusive em Orlando, nos Estados Unidos. Tal qual, o seu ministro da Justiça também estava nos Estados Unidos, que então virou secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, assim como o próprio Alexandre de Moraes, que estava em Paris, porque janeiro é férias em Brasília. Querendo nos fazer crer que esse período, num domingo de janeiro, tentou-se dar um golpe de Estado, utilizando-se de velhinhas e pessoas desarmadas. No momento em que Bolsonaro já não era mais o comandante supremo das Forças Armadas, não tinha qualquer tipo de relação com a diretoria-geral da PF. E, diga-se de passagem, fez a transição de maneira tranquila e pacífica para o governo Lula, nomeando, inclusive, o seu comandante de exército antes da saída de Bolsonaro da presidência. Agora, vamos ver qual vai ser o posicionamento de Alexandre de Moraes, pois o advogado de Jair Bolsonaro, Dr. Paulo Bueno, naturalmente enviará ofício a Alexandre de Moraes para saber se Bolsonaro pode ter de volta o seu passaporte para estar junto com Donald Trump, o presidente da maior potência econômica e bélica do mundo, no dia 20 de janeiro. Que Deus ilumine a cabeça das autoridades brasileiras e não faça a nossa, já não dá para falar democracia, mas esse sistema repugnante de uma pessoa se diz vítima, julgador e acusador, impeça que
que o presidente Jair Bolsonaro sequer possa fazer política. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Alexandre de Moraes foi entregue de bandeja, se pode-se dizer isso. Segundo esse jornalista, olhem o que ele vai falar sobre a CIA e o ministro Alexandre de Moraes. A batata deles está toda assando, não vai sobrar pedra sobre pedra. Esse conceito é uma grande estupidez. Não existe desordem informacional. Existe informação verdadeira ou falsa, correta ou não. A desordem é promovida exatamente pelo ideólogo picareta que usa a informação de maneira travestida, equivocada, falseada. Essa é a desordem informacional, se é que ela fosse existir, né? E não o que eles estão atribuindo a uma oposição que tem o livre direito de se manifestar, mas quando é a oposição que fala, é desordem informacional, na visão oficial do governo stalinista do Stalinácio. Mas quando é a situação falando, não, a informação é precisa, exata, quando é veiculada pelos diários oficiais, pagos a mensalão pelo governo do PT, desgoverno do PT, aí pode tudo, aí vale tudo, né? Parou. O importante é que agora tivemos uma decisão e parece que as grandes big techs acordaram, saíram do pesadelo e da manipulação woke e agora começam a entender que tem que valer a regra básica do país em que elas estão sediadas, em sua maioria, Estados Unidos da América, cuja Constituição, em sua primeira emenda, proíbe qualquer tipo de censura. Ah, mas a Constituição Tupiniquim também proíbe qualquer tipo de censura. E o Supremo Tribunal Federal daqui também já decidiu que não pode haver censura na DPF 130. Então, tudo certo, né? Não. Ultimamente, as supremas decisões têm determinado que censura pode haver sim. Só que isso afronta a Constituição. Então, o que agora as big techs estão acordando, e talvez elas possam nos ajudar aqui no Brasil, é: vamos parar de rasgar a Constituição do Brasil. Porque lá na América, o Lourão chegou, a Constituição de lá não pode mais ser rasgada. Então, não dá para aceitar nenhum tipo de censura, principalmente aquelas que Zuckerberg citou, que são praticadas por quem? Por certas cortes secretas aqui na América Latina. Olha, se isso daí fez cair a carapuça de alguém, então tá, resolvido o problema. Vamos caminhar para momentos de liberdade de expressão. Bem-vindo, Lourão. Valeu, Lourinho. Elon Musk, siga em frente. Pois é, eu queria só continuar nesse assunto, só rapidamente, gente, porque merece, né? Hoje não é um dia normal, hoje é um dia que está mudando não só o jogo no Brasil, mas no mundo inteiro, porque, primeiramente, temos o CEO, o fundador, de fato, das redes sociais modernas, né? Porque o Facebook foi a primeira rede social, então o Zuckerberg é meio que o Adão das redes sociais, né? O Prométeo das redes sociais, que fala abertamente que o governo americano mandou censurar. O governo americano, nos últimos 4 anos, ele fala claramente nessa mensagem. Inclusive, eu convido o nosso público do Bradock a assistir no Instagram do Elon Musk a íntegra do Zuckerberg, a íntegra dessa mensagem, porque é muito esclarecedora. Então, ele diz que o governo americano, durante a pandemia, mandou censurar, e eles censuraram, e fala de, abre aspas, cortes secretas, né? Secret courts, que não sei, eu traduziria, não sei como está, em cortes paralelas ou cortes ilegais, né? Cortes clandestinas, acho que ele quer dizer isso. Aí eu jogo para a Fabi, que é a nossa jurista de plantão aqui, né? O que você acha que deve estar acontecendo nos secretos corredores do Supremo Tribunal Federal nesse momento? Assim, porque só tem uma corte secreta na América Latina que censura. E é a Corte do Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. Não tem isso no México, não tem isso na Argentina, nem na Bolívia tem isso, nem no Equador tem isso, é só no Brasil. Qual é a sua opinião? O que está acontecendo hoje
nas cortes secretas do Brasil, censuradoras, e que foram citadas nominalmente pelo Mark Zuckerberg. Verdade, né? Não foi citado assim expressamente, mas até para aquele jogo de lógica, a gente tem que fazer exclusão e vai dar Brasil. Vai dar Supremo, porque o Supremo, como tribunal, é que interferiu diretamente aqui no X, todo mundo sabe disso, isso percorreu o mundo, e também, né, a quantidade de ações que a Meta recebeu, meu amigo, né? Então também isso representa. Ter demanda no Brasil não é nada agradável. Agora tem o outro lado. A gente sabe que os ministros estão fechadinhos, né? Eu sempre falo que o pessoal ainda fica muito animado a imaginar, por exemplo, o próprio ministro Alexandre de Moraes sofrendo com alguma coisa. Não, gente, eles não têm autocontenção, não tem. Então, esse é o primeiro passo que a gente está vendo. Viram outras medidas, com toda certeza, Trump nem tomou posse ainda, mas é importante, essas empresas são americanas. E tem um pessoal aí, né, eles mesmos, na pessoa física, que tem ativos, penso eu, nos Estados Unidos, ou trabalham com empresas americanas, cartão de crédito e etc. Então, eu sonho com isso, né? Sonho com a justiça do olho por olho, neste caso. Porque não basta apenas corrigir o erro crasso de tirar a liberdade de expressão do indivíduo, mas tem que também trazer à tona tudo o que foi feito. Então, quando a gente trazia à baila que um dos assuntos que nos proibiram de falar, que eram as eleições, né, em 2018, em 2022, a gente não podia falar, tudo bem, não vou nem falar da urna, nem me interessa, mas que foi um dedinho a mais ali, que pesou bastante, todas as ações do judiciário, e aqui engloba TRE e STF, foi com certeza isso foi uma manipulação. Não adianta gritar, não adianta prender, não adianta ameaçar. Sabe por quê? Porque a verdade é uma coisa que ela escapa, é assim como a luz na física, né? Se tiver um ambiente completamente escuro e tiver só uma luzinha, essa luzinha ela vai ficando cada vez mais clara conforme a escuridão chega. É assim que eu penso a respeito do Supremo, né? Vai ter muita coisa para clarear e para vir à tona. Agora vamos ver ali o espírito de corpo que eles têm, né, de autoproteção, porque de autocontenção não tem nada, mas veremos, né? Eu, por exemplo, eu acho que na hora do vamos ver, tem gente que vai largar a mão de outra gente ali no Supremo. E eu estou com muita saudade daquelas tretas, né, que nós víamos com pitadas de psicopatia. Pois é, bons tempos em que a TV Justiça era interessante de se ver, né? Mais do que novela da Globo. Rodrigo, antes de depois passar para o Serra novamente, o Trump vai tomar posse daqui exatamente 13 dias, né? O que você espera que vai... Na base disso que a gente está vendo, na base do fato de que teremos um secretário de Estado latino, né? O Marco Rubio, ou seja, com olho especial para a América Latina. Teremos vários deputados e senadores republicanos trumpistas também ligados à América Latina, por exemplo, a Salazar, a Elvira Salazar, entre outros, né? Para só fazer um nome. E temos agora esse caso do Zuckerberg. Temos também o Elon Musk, que sofreu diretamente a censura, né? O X foi suspenso por 40 dias no Brasil. Você espera que o Trump atue com alguma ordem executiva logo no começo do seu mandato, mande o Attorney General fazer uma investigação sobre o que está acontecendo no Brasil, ou seja, algum tipo de suspensão de acordos bilaterais com o Brasil, né, redução da intensidade das relações por causa dessa deterioração do clima democrático no Brasil? O que esperar dos primeiros 100 dias do governo Trump em relação ao Brasil? Alguma coisa firme. Veja que interessante, o estilo do Trump, Carlos, é muitas vezes subir o tom de ameaça para não precisar agir, que é como se faz a diplomacia no mundo, ameaça crível de uso de violência. É sticks and carrots, né? Você tem a ameaça do uso do porrete e o soft power com a cenourinha e a diplomacia. O Trump, ele deu a entender que colaboracionistas da censura podiam ter consequências. O Mark Zuckerberg já aderiu, já é um dos soldados da liberdade. Não precisou nem o Trump assumir. Então, eu acho que é interessante isso, porque o Trump vai saber mandar recados. E ele não tá para brincadeira. Acabou a palhaçada. Esse é o bordão. Acabou a palhaçada. E quem não estudar
e não entender o recado, pode se dar mal. Então, o Brasil ele está numa encruzilhada, porque, veja, tem ministros do Supremo ali com um deles, eu acho que está até à venda, mas com apartamento fora, né? Lisboa, aqui em Miami, coisas de milhões, e isso tem consequências no mundo ocidental. Se você vira um pária mundial oficial, se você entra para o eixo do mal de forma completa e absoluta, isso tem consequências. Sanções econômicas podem estar na mesa, eventualmente alguns atos que o Trump, como presidente, tem poder, que vão direto na pessoa física, no CPF de indivíduos que estão praticando crimes contra a humanidade, que eles deixam de existir no mundo ocidental, não podem ter conta em banco, cartão de crédito e por aí vai. Então, o sistema está reagindo porque está acuado. O Alexandre de Moraes e companhia, eles não têm o que fazer, eles não podem agora mudar o discurso e acabar com a censura. Eles não podem fazer isso, então eles vão ter que dobrar a aposta. Por isso é a análise de muita gente de que o Brasil vai piorar antes de melhorar. Só que essa piora mergulha o Brasil numa situação meio Venezuela, meio Coreia do Norte, Cuba. E como é que fica para a turma do sistema que adora viajar? Que gosta de ir para Lisboa, que adora vir aqui para os Estados Unidos, que tem apartamento. Como é que fica para esse pessoal? Vão viver que nem vive a turma da narcoditadura do Maduro? Vão viver que nem os ditadores de Cuba, que estão numa bolha, estão isolados do mundo livre? Então isso tem consequências. Eu acho que muita gente no Brasil poderosa, os tais donos do poder, eles não querem pagar para ver. Porque o Trump não está de brincadeira, acabou a palhaçada. Ele vai agir, o Marco Rubio vai agir, o Elon Musk está lá no Dodge, é outra coisa de burocracia, mas vai municiar essa turma de informações e argumentos para agir. Então não é retórica, não é palhaçada. Ele usa a ameaça para não precisar fazer nada concreto, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Para quem tem juízo, né, eles entendem o recado. Se o Brasil resolver brincar de peitar, como disse o Padilha, né, o Trump vai ver o que é bom para tosse, mexer com o Brasil, né, se ficar nessa retórica ridícula de maconheiros do DCE contra o Império Estadunidense e tudo, eles vão pagar um preço alto. Vão pagar um preço alto. Eu acho, Carlos, e esse é o meu otimismo, eu acho que vai piorar antes, mas que os donos do poder... Pensa aí em banqueiros, industriais grandes, uma turma poderosa, uma certa emissora, né? Eu acho que eles vão preferir entregar o Lula e o Alexandre de Moraes numa bandeja do que o Brasil virar um pária, um eixo do mal oficial, uma Venezuela sob sanção, com consequências nefastas para todos os envolvidos. Então, me parece que vai começar a ter aí uma certa... placas tectônicas se mexendo, uma certa reação em cadeia de quem vai começar a mexer as pecinhas para se proteger, se blindar e entregar algumas cabeças para sobreviver. Entregam os anéis para viver, né? Eu acho que isso é possível, só que para chegar lá, alguns vão gritar alto antes e vão tentar botar Ministério Público, a AGU e o escambau, até o STF, multa milionária no WhatsApp, né? Porque são empresas correlatas e por aí vai na meta, vão começar a agir e isso vai gerar mais consequências ainda. O Brasil está exposto hoje, cara. Falei demais. O Brasil está exposto hoje. E essa reação que o sistema está demonstrando agora vai acelerar o processo. Pois é, Serrão. E vocês, gente, o que vocês acharam dessa notícia importantíssima? Donald Trump já convidou Jair Messias Bolsonaro. Isso vai dar muito pano para manga para a esquerda. Assim como está dando o caso de Mark Zuckerberg, que realmente resolveu ficar do lado de Donald Trump e Elon Musk e ser a favor da liberdade de expressão. É verdade, viu, gente? Realmente, olha, no Face estava difícil. Qualquer coisinha que você colocava de política já não tinha alcance, já era derrubado. Mas agora a verdade vai começar a aparecer de novo também no Facebook, porque eles estão realmente entendendo que o conservadorismo tomou uma proporção tão grande no país. Não só aqui no Brasil, como na América, em todo o país, o povo não aguenta mais essa política de esquerda.
Basta ver o desespero deles diante desta notícia. E agora, gente, olhem mais essa notícia que acabou de sair, que eu quero trazer de primeira mão para vocês. Mais de 60 milhões de brasileiros e a maioria em todos os lugares que não quer mais a esquerda no Brasil. Não quer esquerda no Brasil, não quer esquerda na política, tanto aqui quanto na América, quanto no mundo todo. O povo acordou e já entendeu que a política de esquerda é desastrosa e só quer deixar o povo à mercê do Estado, totalmente pobre, cada vez mais pobre. Esta é a verdade, basta ver o que está acontecendo no nosso Brasil. A verdade é uma só, a intenção deles é calar o povo com a regulamentação das redes sociais, é deixar o povo totalmente à mercê do Estado, para assim chegar a ser uma Venezuela e eles nunca mais sair do poder. Precisamos ficar atentos. Então, gente, já compartilha esse vídeo, curte, comenta com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado, repleto do amor de Deus. Só não esquece de deixar o seu like, deixar o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Notícias Top vai ficando por aqui. Até nosso próximo react.